Desde o início do processo de colonização portuguesa no território que hoje chamamos de Brasil, no século XVI, se estabeleceu aqui uma racialização em que determinados povos foram sendo colocados como sendo superiores a outros. Os habitantes que aqui moravam, os indígenas, foram julgados pelos portugueses como pertencentes a uma classe inferior de seres humanos. Afirmavam que se tratava em grande parte de selvagens que deveriam ter suas crenças e costumes modificados, e os grupos que lutaram para que não se submetesse a essa dura realidade sofreram processos de genocídio. Além disso, parcelas consideráveis foram submetidas à escravização. Junto dessa relação de subjugação entre europeus e nativos americanos, se estabeleceu uma das mais brutais relações entre povos da história, a diáspora africana, em que milhões de nativos da África foram trazidos na condição de mercadoria, reduzidos a uma mera máquina de trabalhar, sendo comercializados de forma que foram retirados todos os seus valores como humanos. Assim, foi estabelecido no território um grande comércio de pessoas escravizadas, e a escravidão se tornou base da economia no período colonial. Dessa forma, o Brasil foi sendo formado junto à crença de que os humanos com características europeias seriam superiores aos demais em diversos aspectos, e se estabeleceu no país um fenômeno chamado de racismo estrutural, ou seja, o racismo de forma enraizada na sociedade e permeando as instituições e relações sociais. A abolição da escravatura veio só em 1888 e nos anos seguintes ganhou força nas elites brasileiras teorias supostamente científicas que reforçavam o racismo presente no Brasil. Afirmavam que as condições precárias de vida de grande parte da população se devia não aos processos históricos de radical exploração, mas sim a uma inferioridade inata de origem ancestral que colocaria a população negra, pretos e pardos, inevitavelmente em uma condição de subjugação. Hoje, é totalmente estabelecido na ciência que as teorias racialistas são falsas e a legislação brasileira não só prevê a igualdade de todos os humanos de forma constitucional, como também criminaliza o racismo de maneira inafiançável. Além disso, é cada vez maior o número de campanhas de conscientização acerca do tema na mídia, políticas públicas são realizadas visando reparar injustiças históricas, assim como discussões acerca do tema são realizadas em salas de aula. No entanto, o racismo estrutural ainda se faz presente, permeando toda a sociedade e trazendo grande sofrimento, e muito deve ser feito para conseguir superar essa dura realidade. Diferentes pesquisas recentes evidenciam o racismo atualmente no país. Segundo o Atlas da Violência de 2023, elaborado pelo governo federal, 77% das vítimas de homicídio no país são negras, correspondendo a um número médio de 4,22 pessoas negras assassinadas por hora no país. No que diz respeito à renda, os números também evidenciam a disparidade racial. Dados do IBGE de 2022 mostram que enquanto a renda média da população branca é de R$ 3.099, a da população preta é 1.764 e da parda 1.814. Seguindo o âmbito econômico, uma pesquisa publicada em 2023 na USP demonstrou que as chances de uma pessoa branca ascender para cargos de liderança em grandes empresas é 58 vezes maior do que pessoas negras. Outra pesquisa demonstrando essa realidade, realizada recentemente, foi feita pelo IPEC, em que se demonstrou que mais da metade da população diz já ter presenciado pelo menos um ato de racismo na vida, e 79% das pessoas concordam com a afirmação que a abordagem policial se diferencia de acordo com as características da pessoa, como cor da pele e tipo de cabelo. Além desses dados vindos de institutos de pesquisas importantes do país, podemos facilmente observar questões como o fato da vasta maioria das lideranças políticas do Brasil serem brancas,
haver muito preconceito relacionado a religiões de matriz africana e características físicas que remetem aos povos africanos, como cabelo crespo, por exemplo, serem em grande medida negativadas. Toda vida humana importa, e se o racismo fosse relacionado apenas a uma mínima parcela da sociedade brasileira, já seria da mais alta importância combatê-lo. No entanto, essa situação no país se apresenta de forma ainda mais dramática. Afinal, segundo o último censo do IBGE, pretos e pardos representam cerca de 55,5% da população do país, ou seja, a maioria da população. Assim, se quisermos ter um país saudável em que as pessoas possuam uma verdadeira qualidade de vida, uma das atuações fundamentais que devemos ter como sociedade é acabar com a triste realidade do racismo.